Olá de novo, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Enfrentando a Dislexia. Bem-vindos, vamos ver o Instagram começa a chamar todo mundo. Eu sou Caroline e sou tutora para disléxicos e ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-lo a vencer as dificuldades escolares. Bem-vinda, Rebeca. Eu tava com problema de conexão, mas agora deu certo. Muito, uma coisa muito complicada, mas tá tudo bem. Eu vou já te chamar. Antes de chamar a Rebeca, eu queria avisar que essa é uma semana importante, é uma semana de aquecimento para a semana Entendendo a Dislexia e ajudando seu filho na escola. Então, é uma semana fundamental, porque segunda-feira a gente começa o nosso evento. Então, vamos lá, vamos chamar a Rebeca. Olá! Olá, Rebeca. Você tá me ouvindo? Você estava me ouvindo antes? Tava, tá tudo bem aqui. Ah, ok. Porque eu entrei, aí ficava cortando, sabe, a conexão. Eu falei, meu Deus, acho que ninguém tá me ouvindo. Não, Perfeito. tô ouvindo bem. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus, tá tudo bem por aqui. O outono chegou aqui em São Paulo, né? Então eu tô um pouco rouquinha, que eu sou bem alérgica, né? Sofro de asma. Então, às vezes, isso acontece. Mas aqui, tratando com os meus olhinhos, eu já fico bem melhor, graças a Deus. Sim, maravilha. Então tá, para quem entrou agora, eu tenho uma convidada especial que é a Rebeca para essa live de hoje. Nós iremos falar sobre o que a natureza pode trazer para a gente em comparação com os remédios, né, com a medicina farmacêutica, o que a gente pode usar para substituir ou até mesmo para agregar no foco e na concentração da aprendizagem. Nosso canal a gente fala sobre dislexia e a gente sabe que normalmente a dislexia, alguns casos, tipo no meu caso, no caso do meu filho, não, é só dislexia, mas a gente sabe que a dislexia às vezes vem com uma comorbidade, com TDAH, algum transtorno de ansiedade, com o DEPAC ou o TOD ou qualquer outra dificuldade ou transtorno, né, que a criança tenha e acaba não dando aquele foco, aquela concentração necessária para que a criança consiga aprender, a ler, né, a se concentrar. Então, hoje eu convidei a Rebeca, além de ser pedagoga, ela também é formada em aromaterapia. Então, para que a gente possa receber, né, essas instruções, acho que a melhor pessoa pelo menos que eu conheço é a Rebeca, porque até a minha vida ela abençoou por causa desses olhos. Então, Que bom, né? eu uso demais, tanto em mim quanto nas crianças. E olha que eu uso aquele kit de bebê, né, de criança mesmo. Assim, eu não sei se a dosagem é menor ou não. Sim, sim, porque crianças são bem mais sensíveis, eles estão ainda em desenvolvimento, né? Então, todos esses olhinhos do Kit Kids, né? Eles são tanto já diluídos em óleo de coco, quanto a dosagem é um pouco menor do que se fosse, no caso, um adulto usando, né? Tem alguns óleos que não podem ser usados por crianças abaixo de 2 anos, tem óleos que podem ser usados, mas apenas com diluição de crianças de 2 a 6 anos. Tem óleos que não são para ingestão de em crianças, né? As crianças não podem ingerir, adultos podem. Então, tem essa diferença, né? Olha que legal. Olha, se já os óleos essenciais que são para criança, né, na medida da criança, já estão fazendo efeito em mim, eu imagino o dos adultos. Sim, Eu vou sim, ter um com hiperfoco. certeza. Aí já é outro problema, né? Aí é outro problema. Ai, meu Deus. Beleza, vai. Vamos entrar então na live. A gente poderia começar falando sobre os benefícios e vamos dizer assim, malefícios da Ritalina. E depois a gente compara com
os óleos essenciais que a gente pode substituir, que são alguns, né? Para esse foco e essa concentração. Então, vou dar a palavra para você e você pode expor os seus estudos. Legal. Bom, então, o tema, então, eu gosto de falar sobre o tema porque, né, com o meu Thinker, eu consigo agora organizar melhor as minhas ideias. Então, a Ritalina, né, versus os óleos essenciais. O que que é a Ritalina, né? Eu até anotei para eu não esquecer, o nome científico dele é metilfenidato, que é um alopático, né, um sintético, desenvolvido ali entre os anos 70 e 80, para fazer a diminuição da superprodução da noradrenalina, que é um hormônio produzido pelo nosso corpo, né, e da dopamina. Então, ele vai diminuir a produção, né, em alguns casos, em outros ele vai só estabilizar, né? Então, sim, tem efeitos benéficos, com certeza, né? Não é que não é para usar, não é que é para desmamar de vez. Não, ninguém consegue dizer assim que não é médico, né? Consegue dizer, ó, de jeito nenhum usa Ritalina. Não, ele é sim bom em muitos casos, principalmente os casos neuropáticos, neurológicos, né? Então, para crianças que têm realmente um problema neuropsiquiátrico do TDAH, a Ritalina que ela vai ajudar a controlar ali, né, o sistema nervoso, vai ajudar a controlar o motor, a coordenação motora da criança, né, que tem TDAH / dislexia, né? Então, sim, ele é benéfico em alguns casos. O problema que a sociedade pediátrica, né, principalmente a sociedade norte-americana e sul-americana está vendo por aí é que existe um crescimento altíssimo de prescrição médica, ou às vezes as mães e os pais compram mesmo sem prescrição médica. Ai, meu filho está muito agitado, vou dar aqui uma Ritalina para ele ficar mais calminho. E isso é sim um problema, né? Quando você abusa de qualquer coisa, na verdade, inclusive de óleos essenciais. Tudo tem que ser em equilíbrio. E, então, qual que é dali o malefício da Ritalina? Ele vai, a longo prazo, né? Ele pode dar um efeito rebote, né? A criança vai ficar muito mais agitada, ou ele vai fazer, a longo prazo, ele vai inibir tanto que essas glândulas produzam, né, o hormônio da noradrenalina e da dopamina, que a criança daí já não consegue mais produzir isso equilibradamente. E ela vai ficar longos anos com um efeito muito mais baixo de aprendizado mesmo, né? Tem alguns médicos até dizendo contra o uso da Ritalina, né? Dizendo que é o remédio contra a inteligência natural da criança. Nossa, e a gente tem que lembrar que para quem tem TDAH, né, os graus, cada ano que passa, ele vai subindo. Então, quer dizer, imagina que o quanto, quando você tiver com 30 anos, quanto de Ritalina você vai ter que tomar para poder se concentrar, para trabalhar, né? Exatamente, é isso. Então, não é que Então, é não só vale a pena. malefício, né? Exatamente, não é só que é só malefício, mas também não é só benefício. E, na verdade, né, você não está adicionando saúde à vida do seu filho. Você não está, você está tratando o sintoma, né? Remédio alopático geralmente é para isso, é para tratar sintoma, né? E o doutor Drauzio Varela, inclusive, que ele é bem polêmico, né? Eu não sou muito a favor das ideias dele, mas ele diz isso, né? Que a Ritalina, na verdade, ela não devia ser prescrita para crianças. Ela não devia. Então, se é um médico, né, falando isso, que dirá um pai lá na farmácia simplesmente, quero comprar porque meu filho está muito agitado. Sim. Sim. E a gente tem opções, né, naturais, opções
né, da terra mesmo, porque lembra que a gente estava conversando sobre, você estava me falando sobre fritura, né? Que você não consegue mais comer fritura, você sente o cheiro, já te, né, bloqueia ali, seu corpo fala com você. Então, quando a gente volta para essas raízes, né? Imagina uma criança pequenininha, ela mais raiz do que ela acabou de nascer, ou ela tem 5 anos, ela ainda está no início, né, do crescimento, da fase de crescimento. Então, o quanto é importante você começar a inserir as coisas naturais da terra na vida do seu filho. Seu filho tem 7 anos, 8 anos, foi diagnosticado com dislexia e TDAH. Então, em vez de, pensa bem, conversa com a pediatra, em vez de usar o Ritalina, fala, doutora, será que eu não posso usar a natureza a meu favor? Será que na medicina natural não existe um, um óleo, alguma coisa que eu possa usar? Né? E agora a Rebeca vai contar para a gente isso. Sim, e tudo começa assim na alimentação. Tem vários estudos, na verdade, como eu estava falando, né? Na Alemanha, na Áustria, e muitos aqui no Brasil mesmo, que dizem que há alguns estudos, né? Alguns médicos dizem que sim, alguns problemas neuropsiquiátricos das crianças de agora, né? Da nossa era, eles estão acontecendo por ingestão de alimentos, às vezes, que a mãe tem na gravidez, na gestação. Então, ninguém está querendo criar culpa na mãe. Ó, você comeu tal coisa, agora seu filho é autista. Gente, não é isso, tá? Mas sim, a gente precisa prestar mais atenção na alimentação dos nossos filhos, principalmente. O que eles estão comendo, né? A gente começa a ver isso a longo prazo. E a longo prazo, a gente viu que óleos essenciais, a humanidade em geral, usa óleos essenciais há milhares de anos, né? Então, a longo prazo, esses óleos vão sim adicionar mais saúde à nossa vida, ao nosso estilo de vida, na verdade, né? Então, óleos essenciais nada mais são do que moléculas aromáticas. Elas dão aroma e sabor para as plantas, né? Elas ajudam as plantas, na verdade, a se defenderem, prevenir o seu corpinho, né? De doenças. E isso acontece da mesma forma conosco. Falando agora de ciência, né? O que a Ritalina faz, o metilfenidato faz no cérebro? Ele inibe, como eu falei, né? Ele inibe a superprodução de noradrenalina e da dopamina. O que o rosemary, por exemplo, o óleo essencial de alecrim, que é quercetinol, o principal componente, né, componente ali da plantinha do alecrim faz no nosso cérebro. Ele é anti-inflamatório. O óleo essencial de alecrim, ele é anti-inflamatório. Então, o que ele vai fazer? Gente, todas as nossas doenças crônicas, elas são inflamações, tá? Então, por isso que o nutrólogo, o endócrino vai falar, ó, você tá muito inflamado, você tá com o seu corpo inflamado, você precisa desinflamar. O que você toma? Você toma copaíba, ele é anti-inflamatório poderosíssimo. O melaleuca é anti-inflamatório poderosíssimo. E o alecrim. E por que o alecrim é chamado de óleo do estudante? Porque ele atua diretamente na desinflamação dos nossos neurônios, da nossa memória. É isso que acontece. Ele vai ajudar a regenerar a nossa memória. Ele vai ajudar a dar clareza, foco, né? Então, é isso que acontece no nosso cérebro. Esse quercetinol 1,8 é o que tem no alecrim, né? Uma gota ajuda, de uso aromático, né? Você não precisa tomar para isso. Você pode tomar, mas você tem que procurar um consultor de bem-estar para usar de forma a ingestão, de forma a ingerir, né? Mas do uso aromático, você pode pingar aqui uma gotinha na mão, esfrega um pouco e inala de 7 a 10 vezes, bem profundo. Você já vai ver, vai sentir um pouco. Gente, eu tenho, né, TDAH, a gente vai falar sobre isso depois. E eu só descobri depois de adulta, né? Mas eu tinha desconfianças, né? Porque minhas professoras sempre falavam, essa menina não presta atenção em nada, não consegue terminar nada. E aí eu uso esse Thinker aqui, ó.
que tem óleo essencial de alecrim. E ele é extremamente saudável e ele adiciona saúde. Então, você não está matando nada, você não está inibindo nada, né? Você está, na verdade, adicionando saúde ao seu filho. Ele está desinflamando o cérebro do seu filho. Ele está ajudando a memória, o cérebro a se desenvolver melhor, né? Então, isso é adicionar saúde, né? Infelizmente, os alopáticos, nem todos eles adicionam saúde, eles tratam sintomas, né? Mas ele é para adicionar saúde ao nosso corpo. Legal. A conexão tá um pouquinho, não sei se é a sua, se é a minha, mas às vezes eu vejo sua... Agora voltou. Voltou para você? Para mim tá normal. Pode ser que seja a minha. Você me vê? Você consegue me ver bem? Ou fica Consigo ver bem, falhando? tá tudo bem aqui. É? Não, tá tudo bem aqui. Ok, perfeito. Então, a gente poderia falar também um pouquinho da sua história, né? Que você acabou descobrindo o TDAH e você já era adulta. E aí, como é que foi para você correr para falar, puxa, não vou tomar remédio? Quer dizer, não sei se você tomou ou não. Como é que foi essa... Não, eu sempre me recusei a tomar remédio. A minha mãe é enfermeira, né? Inclusive, eu sempre tive pavor de médico, de hospital, Ai, sempre tive... Não gosto, nunca gostei e tal. E na minha vida toda, minha mãe ouvia isso, né? Nas reuniões de pais mestres na escola. Ai, a Rebeca é muito distraída. Qualquer mosca que passa, ela presta atenção. Ela não consegue se concentrar. Ela tem muito déficit de atenção. Ela tem um problema sério de organizar, né? Então, às vezes eu ouvia isso dos meus colegas. Nossa, como você é lerda. Ai, faz logo. Ai, você não consegue. Então, é até um alerta para os pais, né? Assim, perceberem isso mesmo, né? Será que meu filho tem algum problema no aprendizado? Talvez sim, né? Não é que ele, às vezes não é preguiça da criança. Às vezes é só que ela realmente não está conseguindo entender, né? E é um problema eu não consigo, mãe, eu não tô vendo, algo assim, né? Eu ia sempre em oculista, em otorrino, para ver se eu tinha algum problema de surdez, problema na ótica. Não era isso. Mas o que eu prestava, na verdade, era um acompanhamento psicológico, né? E alguns pais têm preconceito, né? Falam, imagina, meu filho não tem problema. Gente, não é isso. E, na verdade, quanto antes você descobrir, melhor, né? Sim. Quanto antes você descobrir se seu filho tem algum problema de aprendizado ou não, melhor. Então, eu fui descobrir isso depois de adulta, né? E aí eu não queria tomar os remédios, mas eu não conhecia óleos essenciais na época. Então, eu desenvolvi atividades de como prestar mais atenção. Então, por exemplo, eu sou cristã, né? Se eu estava na igreja e o pastor estava pregando, 40 minutos de pregação. Gente, 5 minutos eu já estava em outro planeta, totalmente diferente. A pessoa ali falando comigo, eu tô pensando, gente, esse óculos dele é muito grande, não tem nada a ver com o rosto dele. Sabe assim? Então, a minha mente viajava, né? Eu tava no mundo da lua, como o pessoal falava. E eu tava mesmo, né? Mas não é porque eu era rebelde ou era uma criança que não queria prestar atenção. Eu realmente só não conseguia, né? Então, e daí eu fui desenvolvendo atividades para conseguir reter mais atenção, prestar mais atenção, me concentrar, focar, né? Daí depois dos óleos essenciais eu conheci, né? E tem sido uma bênção para mim, porque eu consigo sim terminar um raciocínio. Eu tô fazendo uma atividade, como hoje eu sou casada, tenho 4 filhos, né? Quando o meu marido fala assim, você poderia tirar a roupa do varal, por favor? Gente, ele fala isso lá no quarto. Aí eu tenho que passar na sala e na cozinha para ir para o quintal. Nesse percurso, eu já vi outras coisas, eu já tô arrumando outras coisas e a roupa do varal ficou lá, pegou chuva e já era. Sabe assim? Então, hoje não. Gente, eu uso isso aqui, ó. Eu uso isso aqui.
eu passo aqui nas minhas têmporas, cheiro bastante e consigo terminar uma tarefa. Eu consigo organizar as minhas ideias. Eu consigo prestar atenção. Se eu tô falando, conversando com alguém, eu consigo prestar atenção, né? Tem outro olhinho muito legal. Oi. Oi. Voltei. Desculpa, Carol. Sim, imagina. Alguém me ligou aqui. Ah, ok. Esse olhinho aqui, o Brave, ele é Sim. muito bom. A minha filha, eu tava contando pra Carol, eu tenho uma filha que tá na escola e ela tem muito problema de timidez, né? Então ela ficava bem acanhada, chorou bastante para ir na escola. E não era mais do que uma fobia social, na verdade. Várias crianças nascem com isso e os pais ficam, vai, fala, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem a minha filha já está habituada, já conversa, já consegue se desenvolver bem, né? Falar, oi tio, oi tia, tudo bem, bênção. Mas para pessoas que ela nunca tinha visto na vida, ela tava chorando bastante. E aí eu comecei a usar esse Brave aqui nela. Fez toda a diferença para ela, sabe? Já é uma outra criança. Ela sai do carro e fala, tchau, mãe, bênção, fica com Deus. E vai embora, sabe? Então, são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Tem muitas pessoas que não acreditam. Mas, gente, é ciência, é só ciência, é planta. Não tem o que você acreditar, é só isso, sabe? É só o que a gente tem de melhor hoje no mercado, né? Natural, realmente são óleos essenciais do terra. Não tenho o que dizer. Para as pessoas que não acreditam, eu posso falar, posso até mostrar aqui, ó, uma coisa que eu tinha visto antes. Sem querer, eu acabei vendo. Ó, aqui fala assim, além disso, a prática de aromaterapia com uso de óleos essenciais é a forma de tratamento incluída no grupo das medicinas alternativas reconhecidas pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que ajudam no transtorno de problemas físicos e emocionais. Então, se a OMS reconhece isso, quer dizer, né, que eu acho que a mãe está perdendo tempo de não comprar, né, a natureza. Gente, é natureza, é terra, né? É o que está plantado ali no jardim da sua casa, só que em forma de óleo, né, trabalhado justo para usar no corpo humano. Então, assim, ter essa qualidade de vida, né, proporcionar essa qualidade de vida para o seu filho, eu acho que eu adoro bolo de brigadeiro. Não sei se você sabe disso, mas então, assim, 1000 bolos de brigadeiros eu deixaria do lado por causa da qualidade do meu filho, da qualidade de vida do meu filho. Né? Se eu tivesse que comprar óleos essenciais ou qualquer outra coisa que fosse natural e que curasse essa parte, curasse não, mas que ajudasse essa parte de foco e concentração do meu filho. Então, eu acho que, né, as mães têm que começar eu tô passando também, ó. Começar a mudar o foco. Estão aqui, ó. Olha lá. Eu amo. Esses aqui, inclusive, esse aqui, ele é repelente e ele faz proteção solar. E esse aqui, ele é um spray higienizante. Então, eu gosto de ter, porque criança mete mão em tudo quando tá na rua, né? Sim, sim. E aí vai levar na mão, vai encher de bactéria. Então, eu passo direto na mãozinha deles. Teve a Dani. A Dani é uma amiga de Brasília. Ela falou aqui que a natureza vem de Deus, os olhos vêm de Deus. E é isso mesmo, gente. Eu acredito muito que, como eu falei, eu sou cristã. Então, eu acredito muito que nós somos criatura, viemos da terra, né? E eu acredito muito que Deus colocou muitas soluções na natureza para a nossa saúde, para a saúde do ser humano, né? Então, assim, para quem não acredita, eu espero que um dia você use e que você tenha bons resultados. A Jamile falou que tem um filho, ele tem TDAH e dislexia, ele tem 9 anos, e ela está usando os óleos há 2 meses, é surreal a mudança e melhora. Nossa, é verdade. Quando foi que a gente fez a primeira live, Rebeca?
Você lembra? Eu acho que foi em março, não foi? Foi março, ó, março, abril, maio, 2 meses. Eu comprei também os óleos. Eu comprei os óleos para a Rebeca. Gente, esse óleo que é o Tinker, que é o que tem o alecrim, né? Tem o vetiver Aham. aqui também? Tem vetiver aí, tem sim. Tem vetiver aqui também. Esse óleo, de manhã, antes de ir para a escola, eu aprendi com a Rebeca. Eu também passo aqui nas crianças, passo no pulso, passamos na revistinha veio, passa na barriga e É. na planta dos pés. Eu mando eles para a escola. E eu faço também em mim, porque eu vou estudar. Eu tenho que preparar conteúdos para trazer aqui no Instagram. Sim. Então, os vídeos que eu faço, os esquemas que eu faço de estudo, olha os textos, olha os textos. Olha, tá Você vendo? acha? Ó, olha quantas folhas. Olha. Você acha que eu vou conseguir ler como uma boa disléxica, tudo isso sem errar? Gente, isso é de se admirar, não é? Eu fico, assim, muito feliz. Porque, olha, você, mãe, pai, vó, tia, você que está assistindo, quando que você vai imaginar que uma criança disléxica vai produzir conteúdo dessa forma? Não só ler, mas produzir textos dessa forma. Tá aí a Carol, ela tá conseguindo. Seu filho vai conseguir. É uma fase difícil de aprendizado, mas vocês vão achar juntos, né, a melhor forma de tratar isso no seu Verdade. filho. Eu não gosto de ficar desmerecendo, na verdade, os alopáticos, porque sim, tem muitas famílias que usam dos alopáticos, né, dos remédios farmacêuticos. A farmácia é sim algo muito benéfica para várias famílias, mas você que está aqui, que está conhecendo óleos essenciais, eu estou dizendo para você, você tem 100% de segurança nesse óleo aqui, ó, para usar no seu filho. Eu te garanto que você vai ver resultado, porque é natural, é seguro, é eficaz. Deixa eu te contar uma coisa que é ciência também. As células do nosso corpo, elas são lipossolúveis, elas estão envoltas em uma membrana celular. A membrana celular, ela é gordurosa. Então, o óleo essencial da planta com a gordura da nossa membrana celular, ela se dá muito bem, ela se dá facilmente. A Ritalina é a base de água. Então, ela vai lutar muito para entrar na célula do seu filho. Quando o óleo essencial, em 2 segundos, ele já atingiu todo o sistema nervoso do seu filho. Em 2 minutos, ele já está na corrente sanguínea do seu filho. Em 20 minutos, ele já cobriu todas as células do corpo do seu filho. Isso é fantástico. E você vê a melhora no dia a dia. Gente, então, eu recomendo 100%. Eu uso nos meus filhos, eu tenho 4 filhos. A mais velha vai fazer 5 anos agora em julho e o mais novinho tem 5 meses. E eu uso em todos. Eles amam. Eu preciso postar o vídeo, Carol, depois eu vou te mostrar. O vídeo dessa menina. Eu tenho uma menina de 1 ano e 5 meses. Passando, ela mesma passando no pezinho. Oh, Fofinha. coisa mais linda. Ai, muito bom. E Rebeca, para a gente finalizar aqui, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre como é que era aquele outro nome? A gente falou sobre o vetiver, sobre o alecrim. Ah, o capim-limão. Limão. Isso, os cítricos. Os cítricos, ó. O capim-limão, o laranja selvagem, tangerina, o limão Tahiti, o limão siciliano, toranja, qual é a outra lá? Tem vários, né? Tem vários de cítricos na doTERRA. Eles são muito bons para o bem-estar, né? Eles ajudam na produção dos hormônios do bem-estar e também do relaxamento. Então, o que eu gosto, por exemplo? O limão siciliano, ele é um óleo muito bom para a limpeza do nosso sistema. E ele ajuda, sim, Tem alguém aqui querendo participar. Ele ajuda, sim, no relaxamento. Então, eu passo no chão do quarto dos meus filhos. E passo o pano, porque ele ajuda a matar bactérias. Ele limpa, ele é antisséptico. E ele ajuda também no relaxamento. O lemongrass, na verdade, que é o capim-limão, gente,
Eu uso, eu coloco no difusor das minhas crianças. Eu tenho um filho que tem dificuldade em dormir. Ele dorme 12 horas. Eu Maravilha. coloco 5 gotinhas no difusor de lavanda e 5 de lemongrass, né? Que é o capim-limão. Eles dormem 12 horas seguidas. Tem sido muito bom para mim. E não só para relaxamento, mas também para ir para o sono, né? Mas esses cítricos, gente, olha a situação. Esses cítricos, eles têm um componente chamado D-limoneno, que ele ajuda na prevenção e no combate às células cancerígenas nas regiões mamárias e uterina. Não é uma bênção? Ou seja, tá ajudando o seu filho a se sentir melhor, tá ajudando seu filho a dormir melhor e ainda tá te ajudando a combater algumas células cancerígenas que podem aparecer aí no seu corpo. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. E Isso é muito natural. bom. Assim, E a natural, proposta é natural. que não tenha contraindicações, assim, é uma coisa natural, é da terra mesmo. Uma Exatamente. moça perguntou aqui, a Daniele perguntou, e a menta? A menta peperina, que é a que a gente tem, ou eucalipto, né? O eucaliptol, ele é muito bom para congestão nasal. Ele é bom para a menta piperina, né? Ele vai aumentar o volume de oxigênio na nossa corrente sanguínea. Então, sim, ele te dá uma acordada boa. E eu recomendo mais do que café. Por quê? O que a cafeína faz no nosso cérebro? Ele vai mentir, né? Ele vai enganar o seu cérebro dizendo, olha, a gente tem força, estamos aqui com energia total, quando você já está cansado. Então, o que a cafeína faz, ela engana mesmo o cérebro. Ela diz, não, a gente tem força, a gente tem bateria, pode continuar produzindo. E não, quando você está precisando de descanso. A menta piperina, ela não faz isso, ela é neuroprotetora e ela tanto te ajuda a relaxar, como ela te ajuda também a ter mais foco e mais atenção. Então, esses óleos, menta piperina, né, que a gente chama de peppermint ou hortelã-pimenta, o alecrim, né, ou rosemary, o vetiver, ou vetiver, né, que é um mix de óleos essenciais da doTERRA. E qualquer um dos cítricos, gente, principalmente o capim-limão, eles são muito bons para foco, concentração, memória, clareza mental. Você que sofre aí de síndrome do pensamento acelerado, a lavanda ajuda realmente o cérebro a dar uma acalmada, entende? Então, esses óleos são super indicados para os alunos com dificuldade no aprendizado. Tanto a dislexia barra TDAH, a dislexia barra, né, qualquer outra comorbidade, né, neuropatias e tudo mais. Ele ajuda, sim, o aluno a ter muito mais desenvolvimento na escola e mesmo nos relacionamentos, né? O pai ou a mãe dão uma ordem para a criança. Ele não consegue. Gente, às vezes seu filho está desobedecendo, claro, né? A gente precisa ver se, né, tem a questão da parte espiritual. Mas às vezes ele não entendeu, principalmente são crianças bem novas, ou ele não está prestando atenção. Então a gente precisa ficar ligado nisso, né? É verdade, é verdade. Eu lembro que você tinha falado no início sobre parece que era o Vetiver, sobre autismo, que era ótimo Muito para. bom. Era o Vetiver? Sim, o vetiver e o lavanda para autismo são muito bons. E você pode adquirir esses óleos, né, comigo. Eu sou consultora de bem-estar do Terra, né, sou aromaterapeuta. Então eu vou te ajudar a comprar isso aí para melhoria, né, do desenvolvimento do seu filho. Eu tenho uma cliente que ela só compra lavanda de 15 ml, porque ela tem uma filha que tem autismo severo, o grau é altíssimo, só usa a lavanda pura. Ela gosta Peraí, do lavanda, cortou, fica super bem com a lavanda. cortou. Fala de novo. Então, assim, Fala de novo. eu Você tenho tem uma cliente? que tem uma filha com autismo, um grau severo. E ela usa o lavanda, ela só compra o lavanda de 15 ml, porque é o que ajuda a acalmar ali os sintomas, né? Olha que legal. Muito bom.
Muito bom. Sim. Perfeito. Então, e agora para a gente terminar, conta pra gente como a gente faz para entrar em contato com você. Você dá um conselho, senão você faz mesmo uma reunião com a pessoa para explicar o que que ela tem que usar. Como funciona isso, passo a passo? Bom, eu sou consultora de bem-estar do Terra, como eu falei, então eu não só vendo esses olhos, eu vou te ajudar, né, conforme a sua necessidade de saúde física e emocional, eu vou te ajudar a encontrar os melhores olhos, né, que se vêm aí com os seus problemas, com as necessidades, tanto o seu quanto da sua família, tá? Então, você pode entrar em contato comigo pelo meu celular ou pelo meu Instagram. Tá aqui, né? Tá aqui o meu IG, é só Tá, clicar ali em em Becca cima. Werner. Isso. Aí me manda uma mensagem, eu tô sempre ali respondendo as pessoas que têm dificuldade para, mas qual o melhor óleo para o meu filho? Eu também queria comprar um para mim e tal, tal, tal. Então, você pode adquirir comigo mesmo, tanto se cadastrando como cliente preferencial. Clientes preferenciais da doTERRA ganham 25% de desconto e pontos em cashback para trocar por produtos grátis, né? Legal. E muito. E ou você pode pedir 1, 2 óleos para experimentar, eu mando direto para sua casa, tá? E nesse mês a doTERRA tá com uma promoção. Você paga R$ 250, leva o lavanda, o peppermint e o limão siciliano, um expositor e o frete a partir do segundo mês fica por R$ 9,90. E Olha, você vira um cliente preferencial. Então, você já tem aí 25% de desconto nas suas compras, né? muito bom, que maravilha. Olha, gente, eu aqui no canal, né, do Enfrentando a Dislexia, eu só trago pessoas que eu experimentei na minha pele. E o que é benéfico para mim na aprendizagem do meu filho, na minha aprendizagem, nos meus estudos, naquilo que eu experimentei. E a Rebeca foi uma bênção na minha vida, porque quando ela me apresentou esses olhos, já de cara, é natureza, né? Vem da natureza. Já de cara eu falei, legal, né? Vamos conversar. Mas quando eu provei, é outra coisa. Porque com a dislexia, eu estava te falando, né? Você acaba lendo, você lê o livro, aí você meio que dorme. Aí, ou se não, você lê o livro, e aí você passou uma mosquinha, você vai olhando, né? Aí você volta no livro. Aí passou uma pessoa com a roupa verde, você olha e volta pro livro. Então, essa concentração falta, entendeu? E É, os olhos, eles me ajudaram a ter esse foco. É claro que você tem um momento que você tem que descansar. O disléxico, ele sim, lê. Passou um certo momento, ele tem que descansar, porque gasta muita energia e é sim. complicado, né? Mas conhecendo, sabendo dos efeitos da dislexia, sabendo o que você pode usar para É, beneficiar, né, para abater aí esses efeitos, só que no nosso canal você acha essas informações. é verdade. Legal, Com Rebeca. certeza. Obrigadão. Obrigado pelo seu testemunho, obrigado por ter compartilhado com a gente essas informações preciosas, né? Porque não são todas as pessoas que compartilham e querem ter só a informação para elas. Então, obrigada por Sim, ter vindo aqui, né? Por ter estado aqui conosco. Obrigada a todos por terem participado. E se alguém quiser entrar em contato com a Rebeca, ou vocês cliquem aqui em cima, que tem o meu nome e o nome dela, ou se não, vocês podem ir direto no direct, mandar uma mensagem que eu mando para você o link da Rebeca. Tá bom? Obrigadão, querida. joia, querida. Muito obrigada, viu, Carol? Que prazer estar aqui. Para mim é uma honra. Muito obrigada de coração. Amém. Obrigado, obrigado você. Um beijo, fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.